Estou realmente ansioso por essas mensagens para compartilhar com vocês. Eu me considero apenas um embaixador do reino de Deus. E tudo o que eu faço é realmente compartilhar com vocês o que eu mesmo passei. Então, quando compartilho esta mensagem sobre revolta mais reavivamento, é igual a reforma. É isso que Deus me fez passar. Então, isso não é algo que eu prego para vocês. Isso é algo que eu compartilho com vocês. E o ponto principal desta mensagem é que revelaremos seu Filho em nós. Isso é Gálatas 1, versículo 16. Devemos revelar o Filho de Deus vivendo em e através de nós. É você? Porque o mundo deve ver que temos a companhia de sua presença divina. E eles não veem essa presença. Eles apenas nos veem em nossa própria natureza humana. Não, isso não deveria ser nós. Eles devem ver que um companheiro divino nos capacita. E esse companheiro divino, é claro, é Jesus Cristo. Em Êxodo capítulo 33, versículo 14, é declarado que minha presença irá com vocês. Essa é a promessa de Deus. Como podemos perder se a presença de Deus vai conosco? Até o faraó tem que nos reconhecer. Esta é a presença de Deus para todos nós, não apenas lá atrás para Moisés. Deus também promete: eu nunca te deixarei, nem te desampararei, para que você possa dizer corajosamente: o Senhor é meu ajudador. Temos um poder fora de nós mesmos que vai nos ajudar através desta revolta e reavivamento e reforma. Isto é Hebreus 13, versículos 5 a 6. Um outro texto da Bíblia, antes de entrarmos nisso. Este é muito vital também, que ninguém nunca me disse isso. Eu tive que descobrir isso sozinho. Que vergonha, igreja. Pois se somos o templo do Deus vivo, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Quem é o povo de Deus? Aqueles que permitem que Deus habite neles. É simples assim, não é mais complicado. Se você está permitindo que Deus habite em você, com o melhor que você sabe, você é a igreja dele, você é o povo dele, você se torna um embaixador do reino dele. Para que isso aconteça, porém, deve primeiro haver uma revolta contra nossas naturezas caídas. É aí que começamos. Começamos com a revolta. Essa revolta é contra o Hitler, que reside dentro de Jim Homberger. Porque Jim Homberger, quando nasceu, estava no comando. E quando eu queria algo, eu chorava por isso. E claro, eu refinei isso conforme fui ficando mais velho. Mas temos que nos revoltar por aquele Hitler dentro de nós que quer estar no comando. O velho homem deve ser exterminado, substituindo-o pelo Filho de Deus em nossos corações absolutamente todos os dias de nossas vidas. Isso é absolutamente essencial e deve ser preeminente em nossas vidas. Deve ser totalmente proeminente antes que Jesus Cristo possa retornar. Paulo morreu para o velho homem e então ele nasceu de novo para uma nova vida em Jesus Cristo. Que diferença houve de Saulo se tornar Paulo? Esta não é meramente uma morte intelectual, mas é uma experiência, algo que passamos todos os dias de nossas vidas. Esta é a experiência dos 144 mil mencionados no livro do Apocalipse. Envolve não apenas uma tomada de decisão, ele diz que era muito importante, mas envolve execução, realizando aquilo que Deus me traz a cada dia da minha vida. É a obra da graça de Deus mais a nossa cooperação. Porque você pode ter toda a graça de Deus, mas se não houver cooperação, tudo o que você é um Judas. Tem que haver a cooperação do homem com a graça de Deus. Você está em transição atualmente? Você está em transição ou está parado e estagnado? É um dos três. Que o Espírito Santo revele isso a você enquanto passamos por isso. Quero fazer uma citação aqui. Alguns diz que parecem estar sempre buscando a pérola celestial, mas não fazem uma rendição completa de seus hábitos errados. Uma declaração e tanto, não é? Uma entrega inteira. Eles não guiam o eu para que Cristo possa viver neles. Portanto, eles não encontram aquela pérola preciosa. Eles podem saber sobre aquela pérola preciosa,
Eles podem falar sobre ela. Eles podem falar sobre o que aquela pérola preciosa fez por eles. Mas eles não estão permitindo que aquela pérola preciosa viva neles e através deles. Vamos continuar com a citação. Eles não superaram a ambição profana. Você sabe, muito trabalho que é feito para Deus é feito por uma ambição profana. Seu amor pela atração mundana, eles não superaram isso. Eu tenho um amigo, o nome dele é Frank, e ele diz: Jim, eu simplesmente não consigo encontrar aquela caminhada que você fala, e eu vejo na sua vida. E eu disse: Frank, é porque você tem um braço em volta do Calvário, e você tem um braço em volta do mundo, e Deus está tentando te convencer a largar o braço em volta do mundo, então você tem que entrar na revolta. Eles não pegam a cruz, essa é a revolta, e seguem a Cristo no caminho da abnegação e sacrifício. E então ela diz isso é de Cristópolis Blessings, página 118. Quase cristãos, mas não totalmente cristãos. Esse era Frank. Eles parecem estar perto do reino dos céus. Eles podem falar sobre isso, podem contar sobre as profecias, mas não podem entrar lá. Você está ouvindo? É você? Quase, mas não totalmente salvo, significa estar quase, mas totalmente perdido. Essa é a condição da igreja cristã hoje. Parábolas de Jesus, página 118. Deixe-me dar um exemplo muito simples do que estou falando. Essa é linda. Ela está estagnada e estagnada. Por quê? Bem, ela conhece a Bíblia. Na verdade, acho que ela conhece a Bíblia melhor do que eu. Ela vive uma vida religiosa em geral, se você a observasse, se a visse na igreja. Mas ela é viciada em cafeína. Não pegue no pé dela nesse ponto em particular. Muitos de nós, a maioria dos cristãos, somos fisgados por algo em seu apetite, ou somos fisgados pela luxúria ou cobiça, seja qual for seu falso conforto. Não jogue Linda fora. Ela está lutando. Ela precisa passar por uma revolta, assim como você e eu. Deus vê tudo isso e quer chamar Linda, você e eu, para fora de nossos falsos confortos. Mas ela está resistindo. Você está resistindo. Ela não quer lidar com a presença de Deus, chamando-a para a autonegação, o que ela considera autonegação. Na verdade, é o que é melhor para ela. Ela não quer, então ela resiste. Isso a liberta do falso conforto. Ela tem que entrar na revolta completamente. Resumindo, Linda está no comando. Ela está frustrando a graça de Deus. E o resultado final é que você e eu ainda estamos no comando. É por isso que Cristo não retornou. Depois de 2000 anos do Calvário, Cristo não retornou. Por quê? Porque seus seguidores ainda estão no comando. O que Deus está sussurrando para sua consciência agora, o desejo de estar no comando, é o que trouxe a queda de Lúcifer. Foi aqui que Adão e Eva também caíram. Queremos nos controlar. Linda gostaria de ficar livre da cafeína, mas ela não toma a decisão de entrar na graça de Deus e seu poder em sua vida diária e tomar a decisão e execução que são necessárias. Ela quer se controlar. Essa responsabilidade varia para cada um de nós. Quais áreas da sua vida você está se recusando a entregar a Deus honestamente? Por favor, note que não podemos esvaziar o eu do eu. Isso é legalismo. A graça de Deus aperfeiçoará sua obra em nós, se aprendermos a cooperar e nos revoltar contra estar no comando. É aí que Hebreus 13:6 diz: o Senhor é meu ajudador. Não podemos fazer isso sozinhos. Agora quero que você observe que a graça de Deus sempre inicia. Deus começa a revolta e o levará através dela se você aprender a colaborar pela fé com Ele. A fórmula é simples. A graça de Deus mais minha colaboração ou escolha, minha escolha de fé, é igual a transformação total. Nossa aquiescência a Jesus como Senhor em toda a nossa vida não deve ser apenas absoluta, mas deve ser contínua. Não é algo que aconteceu há 5 anos ou 10 anos atrás, quando você nasceu de novo. Eu nasço de novo todos os dias da minha vida. Eu nasço de novo ao longo do meu dia. Porque eu sempre dou a devida colaboração a Deus durante o meu dia. Ele traz um pensamento à mente. Ele me desafia em algo.
eu colaboro com ele nisso, e então eu me rendo a isso, e então eu dependo dele para o poder de realizá-lo. Sem essa ação conjunta, a revolta aos nossos falsos confortos nunca será eficaz. Bem-vindo à igreja de hoje. É por isso que somos tão impotentes. Quero te fazer algumas perguntas. E se Paulo, na estrada para Damasco, tivesse dito não a Deus? Ele tem esse poder de escolha, você sabe. E se ele fosse colaborar com Deus? E se Noé tivesse dito a Deus, construa sua própria arca? Você já pensou nisso? E se Moisés tivesse dito, estou ficando com o faraó? Eu quero os benefícios dessa sociedade. Pelo prejuízo, se você realmente olhar para isso, teria se casado, teria dito não para ser a mãe de Jesus Cristo. Não é isso que Linda está fazendo, assim como você e eu? Essa ação conjunta é o cultivo mais sério que precisamos para ativar a pregação. E poucos de nós a terminam. A Bíblia diz em Mateus 7,14, estreita é a porta, estreito é o caminho que leva à vida, e poucos, muito poucos, há que a encontram. Eu quero fazer parte dos poucos, você quer? Você está liberado ou em conflito? Todos os cristãos que conheço, acho que a maioria deles não é libertada. A maioria deles ainda está em conflito pela maneira como vive. Se for libertado, seu testemunho estará em Gálatas 2, versículo 20. Você dirá, estou crucificado. Essa é a revolta pela qual você deve passar. Estou crucificado com Cristo. No entanto, eu vivo. Contudo, não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Todo dia eu digo, Deus, tire aquele velho Hitler e Jim Holberger e me dê sua nova vida, e que eu tenha um ouvido para ouvi-lo, que eu possa cultivar esse ouvido, e que eu possa colaborar com você, e que eu sempre diga sim a você e não a mim mesmo. Essa é a vida cristã. Quando honestamente nos revoltamos por estarmos no comando, então Deus pode fazer uma grande obra em nós. Então, quando honestamente nos revoltamos por estarmos no poder em nossa própria vida, então uma revolta contra a injustiça da vida, então uma revolta contra a injustiça na sociedade, então uma revolta contra a igreja em declínio, pode inaugurar a segunda vinda de Jesus Cristo. E não antes disso. Ela deve ser conquistada em seu coração, não na Casa Branca. É aí que a batalha será travada. Então vamos dar uma ilustração simples. Um bebê, quando nasce, primeiro aprende a engatinhar, depois aprende a ficar de pé, depois aprende a andar. E uma vez que aprende a andar, ele pode ensinar os outros a andarem ele mesmo. Então, onde você está? Você é um cristão engatinhante? Você aprendeu a permanecer em Jesus Cristo? Você realmente sabe como andar com Deus? Pegue a mão dele diariamente e ande por um dia inteiro andando com Deus ao seu lado. Você realmente sabe como fazer isso? Porque se não souber, tentar ensinar os outros é inútil. É por isso que estamos aqui há 2000 anos. Ainda não aprendemos a andar com Deus. Ainda somos bebês cristãos engatinhando por aí. Mal sabemos como permanecer em Jesus Cristo. Então, em que estágio você está? Em que estágio você acha que a igreja está? Engatinhando? Ele aprendeu a ficar de pé? Ele está andando? Quando o fruto é produzido, ele imediatamente o coloca na foice, porque a colheita chegou. Marcos 4, 29. Ele não vê o fruto. Não vejo a fruta. É um quando então, não um se. Quando então. Cristo está esperando com desejo ardente pela manifestação de si mesmo em sua igreja. Somos você e eu. Quando o caráter de Cristo for perfeitamente reproduzido em seu povo, em você e em mim, quando seu caráter, quando nossa revolta estiver completa e passarmos pelo reavivamento, quando seu caráter for perfeitamente reproduzido em seu povo, então, ele virá reivindicá-los para si. O objeto de bênção de Cristo. Por que Paulo ficou no deserto por 3 anos? Você já se perguntou isso? Revolta muito efetiva nele.
Levou 3 anos para tirar Saulo de Paulo. Os professos de hoje precisam de uma experiência no deserto. Você faz, eu faço. A Escritura apoiou isso. Lucas 24:49. Terry, este é Cristo falando com seus discípulos no Pentecostes. Terry, ele não disse vá e converta o mundo. Ele diz, aprenda a andar comigo. Terry, até que você seja dotado de poder do alto, porque você não pode converter o mundo, você não pode converter a Casa Branca, você não pode converter sua nação, você não pode converter sua igreja, se a revolta não for eficaz em sua própria vida. Uma revolta parcial é uma prática padrão nas igrejas e ministérios de hoje. É por isso que há tão pouco poder que vemos saindo das igrejas e ministérios hoje. É por isso que continuamos em conflito. Continuamos paralisados e estagnados. É por isso que nosso evangelismo não termina o trabalho. A cura não está completa em nós. Quero que você observe que o Espírito Santo é dado em proporção à eficácia da nossa revolta de estar no comando. João Batista é prova suficiente disso. Diz que não havia ninguém maior do que João Batista. E qual é a única declaração pela qual João Batista é mais conhecido? Ele deve aumentar e eu devo aumentar. Deve diminuir. João 3, versículo 30. Aí está em 7 palavras simples. 100% de diminuição de mim, 100% de aumento de Deus em mim. Qual você acha que é a porcentagem da igreja nessa equação? Eu rio porque não acho que seja muito bom. Quando eu faço essa pergunta, quando estou diante de um grupo de pessoas reunidas, sabe o que eles dizem? Eles dizem 20%. Alguns dizem 50%. Acho que nunca tive alguém que passou de 50%. Então, qual você acha que é a sua porcentagem? Nossa revolta tem que se aprofundar, irmãos e irmãs. A revolta na minha vida tem que ir mais fundo, mais fundo, mais fundo ainda. Então há o reavivamento. Se tivermos uma revolta honesta com tudo o que sabemos, então Deus nos leva ao reavivamento. O reavivamento é a morte de estar no comando. Porque reavivamento não é, desculpe-me, revolta não é suficiente. Isso é rendição a Jesus Cristo. Mas você precisa de dependência. Você não pode simplesmente se render. Você deve se render e depender. Renda-se e dependa. Renda-se e dependa. Essa é a fórmula. Porque uma vez que você tenha rendido o velho homem, você precisa de poder para viver uma nova vida. E essa é a dependência. Deve haver uma nova vida ou um poder do alto. A única sensibilidade ao toque de Deus. É disso que precisamos. Essa é a história em João 15, ou história da videira. Jesus é divino. Nós somos o ramo. Devemos permitir esse fluxo de poder da videira principal para o ramo. Aqui está uma declaração do livro O Grande Conflito. Página 464. Antes da visitação final dos julgamentos de Deus sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor um reavivamento do Deus primitivo, como não foi testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Somente se a revolta e o reavivamento tiverem avançado. Se a revolta não tiver sido eficaz e você ainda estiver se apegando à sua cafeína ou qualquer que seja seu falso conforto, você não obterá esse reavivamento. Se estivermos colaborando com a chuva temporã em nossa vida para estabelecer uma revolta completa, Deus envia o Espírito de seu Filho aos nossos corações, isto é, Gálatas 4:6, para infundir em nós o caráter semelhante ao de Cristo. Precisamos depender, aprofundar nossa dependência de Deus ao longo do dia. Porque Jesus diz, sem mim vocês não podem fazer nada. Você acredita nisso? A igreja acredita nisso? Não, eu não acho que nós acreditamos. E eu não acho que a igreja acredita porque eu não vejo evidências disso por aí. E sim, eu posso estar falando com você de forma bastante direta, mas é hora de falarmos de forma direta. Você não acha? Este reavivamento verificável está recebendo e cooperando com o toque de Deus em nossas vidas cotidianas. Quando falo com você sobre Linda, você pensa, vamos deixar isso de lado. Você pensa quando Linda pede um café Starbucks, que a graça de Deus não estava lá tocando seu coração.
dizendo: linda, não escolha isso, não é bom para você. Toda essa cafeína vai abalar seu cérebro, vai abalar seu sistema nervoso. Então você não reconhecerá minha voz mansa e suave para você. O toque de Deus está lá com Linda, assim como seu toque está lá com o cara que é viciado em pornografia, jogos, esportes, ou o Andy da igreja, seja lá o que for. O toque diário de Deus está conosco. Essa é sua graça instigando uma revolta e um reavivamento em Jim Hohenberger, em você. Qual é a sua porcentagem verificável de renascimento? Eu continuo atingindo essa porcentagem. As pessoas não gostam disso. É por isso que eu faço isso com tanta frequência. Elas não gostam disso. Bem, se você quer saber qual é sua porcentagem verificável de reavivamento, pergunte ao seu cônjuge. Eles lhe dirão. Pergunte aos seus filhos. Eles até têm olhos melhores para você. Pergunte aos seus amigos, seus colegas de trabalho. Quem te conhece melhor? Você hesita em perguntar a eles? Se porquê, eu sei o porquê. Você não quer ouvir. Talvez sua porcentagem de reavivamento não seja o que você pensa ou professa ser. Talvez seja meramente ideologia e não demonstração verdadeira. E precisamos de ambos. Nossa necessidade é que queremos nos tornar tão sensíveis à voz mansa e suave e ao mais leve sussurro de Jesus, que o mais leve sussurro de Jesus moverá Linda a deixar de lado sua cafeína. Até que ele esteja nela e ela nele. Biblicamente falando, devemos ser prontos para ouvir. Rápido para ouvir ainda é uma pequena voz para a nossa consciência. Tardio para falar, então não há Jim Hohenberger em nada disso. E lento para se irar. Nada tem poder sobre nossos temperamentos. Tiago 1,19. É você? Este é o verdadeiro reavivamento, em sua forma mais simples. Deixe-me falar sobre Karen e Jim. Este Jim, certo? Eu retive recentemente, apenas algumas semanas atrás, $300 em dor, minha conta de encanamento. Bem, eles não selaram uma junta no encanamento que fizeram do lado de fora da minha propriedade, e isso fez com que a água corresse indefinidamente. Eu acordei uma manhã e ouvi isso, meu Deus, lá fora, e fui lá fora, e onde eles deveriam selar uma junta, não estava selado, deixou-o sem selar, e eu não tinha ideia de quanto tempo aquela água estava correndo a noite toda, e eu, oh meu Deus, que tipo de conta de água eu terei? Então, retive $300 da conta de encanamento. Bem, recebi uma ligação de Karen da empresa de encanamento. Deixe-me dizer, e não estou exagerando, eu queria poder ter... Gravei essa coisa, filmei, mas eu queria ela de um lado e eu do outro, porque foi um teste real da minha revolta e do meu renascimento vivo. Realmente é. Somos testados todos os dias. Você sabe disso. Então, esse foi um teste. Ela me ligou, ela era arrogante, ela interrompia. Ela não me deixou completar uma frase, nem mesmo uma frase, ao explicar meus pensamentos. Ela era exigente, ela era beligerante. Eu tentei explicar a ela que quando você envia seu trabalhador, seu técnico, seu jornaleiro, para fazer um trabalho de encanamento aqui, ele é responsável por tudo que está sob seus cuidados. Ele tem custódia e controle. Ela não tinha nada a ver com isso. Uau! Isso tende a ferver meu sangue. Mas você sabe, alguém estava sussurrando para você, dizendo: fique comigo, Jim. Fique comigo. Não deixe que ela tenha poder sobre você. Então, quando você é tentado, você fica com Jesus Cristo. Você escuta aquela voz mansa e suave. Você se revolta por estar no comando. E você é revivido pelos sussurros de Jesus Cristo para sua alma. Então eu reafirmei minha posição para Karen 3 vezes. Nenhum progresso, apenas frustração. Finalmente, olhei para Jesus Cristo e Deus sussurrou para mim. Ele disse: deixe Karen comigo. Peça para falar com seu supervisor, quem quer que seja. Quando pedi para ela falar com seu supervisor, ela sabia que estava em apuros. Ela não disse isso, mas sabia que eu estava indo para uma fonte mais alta acima dela. Ela sabia que estava sendo
Serei amável com ela, essa atrevida. Foi pior do que isso. Então, o reavivamento olha para Jesus e se rende a Jesus no momento e depende de Jesus para o poder de curar a situação. É você? Karen relutantemente foi até seu supervisor. Ela me ligou de volta em 1 hora e me foi concedido o crédito apropriado. E tudo o que fiz foi compartilhar com ela que vou comparar a conta deste mês. Vou esperar pela conta deste mês, compará-la com a conta de água do mês passado e a conta de água do ano passado ao mesmo tempo. Então vou fazer a média, extrair a quantidade de excesso e subtrair isso do que enviei a você. Foi simples assim. Bem, seu supervisor viu a sabedoria nisso. Louvado seja Deus. Eu estava livre para me transformar. Não que eu tenha economizado os fundos. Essa não é a questão. A questão do julgamento é ver se estou realmente revoltado com o velho homem e se a nova vida de Cristo está vivendo em mim e se sou dependente dela. Você está encontrando essa liberdade de estar no comando, bem como sendo reavivado ao toque de Deus em sua vida diária? E você precisa de ambos. Esse é o Evangelho em ação. Esse é o poder de viver a nova vida. Você está vivendo isso? Se pudéssemos filmar você, poderíamos reproduzi-lo para um sermão no sábado? O verdadeiro reavivamento é cooperar com o toque de Deus em nossa vida diária, todos os dias, o dia todo. Isso dá glória a Deus, porque mostra que Deus aumentou em Jim Hamburger e o pequeno Hitler em Jim Hamburger diminuiu. É isso que está acontecendo com você? Sem essa glória, a verdade, sem a glória saindo de nós, sem que outros sejam capazes de testemunhar isso. Sem essa glória, a verdade que possuímos cai em ouvidos surdos e apenas nos torna virgens tolas sem poder. É por isso que a igreja ainda está aqui depois de 2000 anos. Minha denominação vem fazendo isso há 180 anos. E eles não estão mais perto da base do que estavam quando começaram há 180 anos. Na verdade, acho que podemos estar mais longe. Olá? Então, recentemente, tive o privilégio de andar com o ancião-chefe de outra igreja. Enquanto andávamos em seu veículo, ele recebeu uma ligação de sua esposa no sistema de alto-falantes. E ele a detonou. Quer dizer, fiquei perplexo. Fiquei estupefato. Eu estava sentado ali, apenas olhando para ele enquanto ele a calava. E ele aparentemente não estava nem um pouco envergonhado. Quando aquele episódio com a esposa dele acabou, eu olhei para ele e disse, isso é um evento regular com você? E ele me disse, e eu não conseguia acreditar nisso. Ele disse que isso acontece não só com ela, mas com meus filhos regularmente. Mas ele diz, a graça de Deus me cobre. Você está falando sério? Antes eu disse que o eu não pode se livrar do eu. Isso é legalismo. Mas também, o que esse homem está falando é uma licença para pecar. Ele usa a graça como uma licença para não permitir que Deus viva nele e através dele. A graça plena não é apenas o que Deus fez por mim, mas é o que Deus quer fazer em mim e através de mim. É um pacote. A salvação do pecado é um presente de Deus. Sim, eu aceito esse presente completamente. Nada de casamento e academia, mas eu aceito com a condição de que eu deixe Cristo me livrar do pecado que quer vir até mim. É você? É um pacote. Revolta e reavivamento andam juntos antes que possamos reformar a igreja ou reformar a nação. Gálatas 2, versículo 21. Eu não frustro a graça de Deus. Este ancião estava frustrando a graça de Deus. A graça de Deus estava lá para ele. Ele é um líder espiritual de sua igreja. E ele está frustrando a graça de Deus, não permitindo que a graça de Deus entre e o transforme. Isso é verdade? Gálatas 3, versículo 1. Ó ancião tolo que vos enfeitiçou. Ele acreditou em um evangelho que é uma vez salvo, sempre salvo. Que só porque há 10 anos ele aceitou a graça de Jesus Cristo para seu passado, que ele pode ter licença para pecar no presente. De jeito nenhum. Ele precisa de uma experiência selvagem, de sua responsabilidade, de sua vida ocupada.
Tivemos uma boa conversa naquele carro, daquele momento em diante. Gostaria que pudéssemos ter filmado isso. Pode aquele ancião afetar uma reforma em sua igreja e comunidade, enquanto frustra a graça de Deus? Não. É por isso que a igreja ainda está aqui, depois de 180 anos da minha denominação e 2000 anos com os cristãos. Ele realmente tem o Evangelho Salvador para dar à comunidade. Veja, evangelismo em nossas vidas, eu disse não evangelismo, evangelismo em minha vida, evangelismo em meu casamento, em minha família, evangelismo em nossas igrejas é uma necessidade absoluta. Então, se isso for eficaz e tivermos uma demonstração de trabalho, então evangelismo, você pode seguir em frente. É por isso que Cristo disse aos discípulos, Terry, abaixe o evangelismo, abaixe a revolta contra o velho homem, receba o novo Cristo em você, então você pode sair. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 2 a 7. Eu repassei isso com esse ancião. Abra meu celular, esse é o aplicativo da Bíblia, abra 1 Timóteo. E eu li isso para ele. Eu disse, um presbítero então deve ser irrepreensível. Eu disse, você foi irrepreensível hoje? Não, ele abaixou a cabeça, na verdade. Eu disse, alguém que governa bem sua própria casa. Governar não significa que você domina seu cônjuge. Significa que você mostra que Cristo governa em sua vida. Ele é o fator dominante. Tendo seus filhos em sujeição com toda a gravidade. Eu perguntei a ele, seus filhos estão em rebelião? Ele diz, sim, eles estão. Ele diz, por que você está? Porque você não passou pela verdadeira revolta e reavivamento. Seus filhos estão se rebelando. Pois se um homem não sabe governar sua própria casa, você está ouvindo isso? Se você não sabe governar sua própria casa, e eu não estou falando sobre governar, estou falando de deixar Cristo governar em e através de você, de acordo com sua palavra e seu espírito. Como ele cuidará da igreja de Deus? Este homem não é qualificado para ser um ancião, porque a cura não foi eficaz em sua vida. Eu me pergunto se nós colocássemos esse teste em cada comitê de nomeação que existe e mostrássemos um vídeo de todas as pessoas que eles querem nomear como presbíteros, teríamos uma escassez em nossas igrejas. Quando a revolta pessoal e o reavivamento não são visíveis, perceptíveis e discerníveis, não adianta nada tentar evangelizar os outros. Quando é que vamos descobrir isso? Ele é pior do que um infiel. 1 Timóteo 5, versículo 8. Você ouviu isso? Se você não consegue cuidar dos seus, você é pior do que um infiel, porque você tem o senso intelectual da verdade, mas nenhuma execução. Você está pior do que o cara que está no mundo e nunca leu uma Bíblia. Porque isso se chama hipocrisia. O sucesso ou fracasso na administração da própria vida e da casa indica a capacidade ou incapacidade de influenciar a igreja e a reforma da sociedade. Conheço muitas pessoas. Estou nos Estados Unidos, amanhã é dia de eleição no meu país e eles vão nomear alguém para governar o país. E eu disse a tantas pessoas, não importa quem está na Casa Branca, o que importa é quem está na sua casa. Porque quem quer que acabe na Casa Branca não vai afetar a reforma que é necessária para esta sociedade, a menos que tenha passado por uma verdadeira revolta e um verdadeiro renascimento. E eu não vejo isso em nenhum dos candidatos. Nosso chamado é revelar seu Filho em nós. Gálatas 1,16. Devemos ser uma demonstração viva do poder de Deus para a igreja, para a comunidade e para a nação. É uma insanidade absoluta tentar reformar a sociedade ou uma igreja quando não estamos colaborando com a cura. E não vejo nenhum dos candidatos colaborando com a cura. Este ancião precisa da cura completada nele. Ele está apenas na primeira ou segunda base, pensando que está na base. Que ele precisa desesperadamente de uma revolta honesta e um verdadeiro reavivamento para chegar ao jogo em casa. E você? Seriamente. É aí que a cura deve ser eficaz. Primeiro, se você está esperando a pessoa certa chegar à Casa Branca para mudar este mundo, você tem alguma ideologia errada.
Você recebeu a cura e ela é eficaz na sua vida diária? Se algum homem entre vocês parece ser religioso, isso se encontra em Tiago 1:26. Se algum homem entre vocês parece ser religioso e não refreia sua língua, agora olhe para os candidatos sobre os quais estamos falando para a Casa Branca e não refreia sua língua, eu tenho que rir. Você está ouvindo isso? Se algum homem entre vocês parece ser religioso e não refreia sua língua, mas engana seu próprio coração, a religião desse homem é o quê? Vã. Algum desses candidatos consegue refrear sua língua? Tenho que rir. Que esta mensagem estimule a realidade do que está faltando e desperte as virgens adormecidas, você e eu. Wake us up, Lord. O cristianismo já dura mais de 2000 anos e Jesus ainda não retornou porque você e eu não passamos pela revolta e pelo reavivamento. Porque os cristãos ainda estão no comando e não cooperam com o toque de Deus em sua vida diária. O que você está fazendo com os Karens quando eles chamam você? O que você faz quando seu cônjuge liga e te contraria no telefone? Se você sentir necessidade de ir mais fundo, eu sugeriria, há algumas ferramentas por aí. O Light Channel tem, não sei quantos vídeos o Light Channel tem, provavelmente centenas. Eu sei que no nosso canal, meu canal do Jim Humber no YouTube, Empowered Living Ministries, tem quase 100 vídeos que podem te levar mais longe. E eu menciono isso não porque somos uma autoridade, mas porque somos carteiros apontando você para Jesus. A ajuda por aí. Tempo muito curto e compacto, mas levamos muito tempo para aprender. E todos esses vídeos apontam para Jesus, permitindo-o diariamente em você. É uma sensibilidade contínua a Deus ao longo do nosso dia. É obedecer à sua voz mansa e suave diariamente. É cooperar com seu toque de graça todos os dias da minha vida, deixando a transformação acontecer. Então, é uma situação de quando então. Uma reparação efetiva da sociedade ou nação e denominações profundas não pode ocorrer sem que os 144 mil comecem a vivê-la. Deus está esperando por nós. É uma insanidade absoluta tentar reformar a sociedade ou a igreja quando a pessoa não passou por um reavivamento honesto, revoltante e piedoso. O pecador não converterá o pecador. Somente o santo pode. O ímpio não pode converter o ímpio. Somente aqueles que estão andando com Deus podem. O cristão mundano não converterá o mundo. Somente o cristão que deixou o mundo. Se você é cinza, não pode remover a escuridão. Você é cinza. Porque se você for, você não poderá remover a escuridão da sua igreja ou da sua nação. Acredito que a razão pela qual a igreja tem tão pouca influência sobre o mundo é que o mundo tem muita influência sobre a igreja. Reforma. Precisamos dela. Então temos que passar por uma revolta honesta, um reavivamento sincero e viver isso então. Então, uma reforma da sociedade pode ocorrer. O método de Jesus é o método de sucesso do sujeito. Jesus se importava com todos que ele conhecia. Jesus descobriu a necessidade deles. Ele ministrou a essa necessidade. E ao fazer isso, ele ganhou a confiança deles. E então ele os convidou a o seguirem. Estamos mal tocando nisso com as pontas dos dedos. Que vergonha para nós. Estamos apenas interessados neles para nós. Precisamos nos reorientar e seguir o exemplo de Cristo. Deixe-me compartilhar com vocês algo que ocorreu nas últimas semanas. Isso é sobre minha situação de encanamento que compartilhei com Karen, mas não compartilhei a história com o encanador. Então Stan veio até nossa casa. Ele veio até nossa casa para encanar uma linha de água do lado de fora para nossa bomba de irrigação. Quase tudo dava errado quando ele estava lá. Quer dizer, quase tudo que você colocava no tamanho errado de cano, o cano se partia porque não estava preso. E eu perdi muita água. Como eu compartilhei com ele cedo, ele teve que refazer o projeto inteiro. Ele ficou tão envergonhado.
mas nós nos importamos com Stan, nós não o menosprezamos, nós não o cortamos, nós nos importamos com ele, porque ele tinha algumas necessidades, nós sempre o mandávamos para casa, com um abraço e uma oração. Além disso, nós lhe dávamos framboesas frescas, o jardim de framboesas da minha esposa e vegetais do jardim. E ele olhava para nós como: eu estraguei todo o seu trabalho de encanamento. Estou tão envergonhado. Você está me abraçando? Você está orando comigo? Você me manda para casa com framboesas frescas e vegetais? Isso o encorajou, que quando alguém comete um erro, eles só precisam se levantar. E foi isso que eu disse a Stan. Eu disse: se eu pudesse te contar todas as coisas estúpidas que eu fiz na minha vida, mas eu me levantei. Eu enfrentei o que fiz de errado e aprendi com isso. Isso é tudo estúpido. Então ofereci a Stan um livro, Fuga para Deus, um dos primeiros livros que Deus escreveu por meio de mim. E como minha vida exemplificava o que estava no livro, ele disse que o leria. E ele levou para casa e me mandou uma mensagem. Ele disse: isso é bom, preciso disso, afastei-me do cristianismo. Isso começou um relacionamento mais profundo com Stan. O que você está fazendo com os Stans em sua vida? Então eu o convidei para fazer caminhadas. E amigo, nós tivemos uma conversa significativa, uma conversa poderosa. Eu o convidei para nossa casa para as vésperas, na sexta-feira à noite. E ele veio. Eu o apresentei a novos amigos cristãos e ele conversou com eles. Ele realmente conversou, tocando sua vida, orando com ele, encorajando-o, pedindo a Deus para se revelar a Stan de uma forma especial. E eu disse a Stan, minha oração por você, que Deus se revelará a você, para que você saiba que o Deus de quem estou falando é real para você na vida cotidiana. E ele não se opôs a isso de forma alguma. Acho que ele deseja que Deus se revele a ele. Eu desejo ficar de pé, vamos experimentar a presença de Deus na vida dele. E você? Então, se você fizer isso, você tem que cuidar deles. Você tem que ministrar a eles. Você deve orar com eles. Você deve apontá-los para cima. Não para você, não para seu ministério, não para sua igreja, mas para Deus. Ele é o jogo final. Ele é o home plate, não nós. Somos apenas carteiros, na melhor das hipóteses. E essas arquibancadas estão ao nosso redor, esperando para ver a glória de Deus revelada em nós e através de nós. Na humanidade. Para que eles saibam que não somos meros mortais como eles, que temos poder divino vivendo em nós. Nós é isso que estamos perdendo. É uma demonstração viva em você e em mim, e os encanadores do mundo não estão vendo isso quando eles vêm às nossas casas. Por que não? Porque tudo o que temos é religiosidade, ou doutrinalismo, ou veracidade, como você quiser dizer. Nós enfiamos isso goela abaixo deles, não. Temos que parar de esperar por evangelismo em massa. Tenho tantos amigos que estão esperando pela próxima grande cruzada evangelística. Você é o evangelista. A vida de Jesus foi, em grande parte, individual. Ele trabalhou com os leprosos, ele trabalhou com os endemoninhados, ele trabalhou com o soldado romano, ele trabalhou com o cobrador de impostos, as prostitutas, o Lázaro. Com quem quer que ele tenha entrado em contato, um a um, Jesus trabalhou com eles. Não estamos fazendo isso, não estamos tocando o indivíduo. Se tivermos uma verdadeira revolta e um verdadeiro reavivamento, seremos capazes de reformar a nação, o mundo e a igreja. Mas não antes disso. Então vamos resumir. Vamos aproveitar esse tempo que tivemos juntos e vamos compactá-lo e colocá-lo em um pequeno resumo. Quando um número suficiente de nós se revoltar por estar no comando e for genuinamente reavivado ao toque diário de Deus em nossa vida, vivendo uma vida de transformação com o propósito de tocar os outros e glorificar a Deus, então e somente então poderemos ir para casa. Que Deus nos abençoe para esse fim. Em nome de Jesus. Amém.